A criança de peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. O bebê. Um belo dia você se verá em algum lugar muito bonito que exala felicidade. À primeira vista, não vai saber onde está. Para algumas pessoas, este paraíso tem um rio de águas calmas, muito verde e aconchego do sol no fim da tarde. Para outras, é uma bela casa no campo, na praia ou entre as montanhas, onde o céu é azul e claro durante o dia e à noite um tapete de estrelas. Seja qual for a ideia que você tem de paraíso, pare agora e pense nele por um instante. Pensou? Pois então, seu bebê de peixes acaba de chegar de lá. Sua vida, a partir de agora, deve ser mais doce, calma e feliz. Nem que seja só para homenagear a chegada dessa criança. Aproveite esse tempo que terá para ser criança com seu filho. O bebê de peixes quer conhecer suas fantasias e aprender através delas, pois desde cedo ele já estará fantasiado. Que o quarto desse pequeno peixinho se transforme no país das maravilhas, e dentro dele vocês explorem um mundo desconhecido e vivam as mais belas e felizes aventuras. Esse bebê é muito dorminhoco e desde cedo demonstra sua característica mais marcante, a grande habilidade de leitura social, que nada mais é do que a empatia em relação às pessoas e aos ambientes que o cercam. Por isso, é importante que ela viva em um ambiente cheio de alegria, cercado de sorrisos, beleza e felicidade. Os pais irão perceber que seu peixinho pode ficar quieto por horas deitado no berço, e ele ama o aconchego do seu bercinho, só observando as crianças à sua volta. É como se tudo no ambiente fornecesse material para os seus sonhos mais belos. Para dormir, o bebê de peixes gosta de ser embalado, seja no colo, no carrinho ou na rede. Assim como o balanço do mar, ele se sente seguro e protegido enquanto pega no sono. Sempre que notar alguma irritação nele, é porque provavelmente seu bebê está cansado. Principalmente depois das mamadas, um cochilo é sempre bom. O sono é muito reparador. E não se esqueça da música. Não existe melhor remédio do que a música para curar os males e mazelas do bebê de peixes. Suas preferidas serão as clássicas ou sons da natureza, mas não deixe de cantar para essa criança. A voz materna será a melodia mais bela que irá conhecer. Temperamento. Essa criança é do último signo da água. Águas tão profundas que às vezes parece que ela está em outro mundo. Às vezes, é capaz de ficar horas e horas absorta com um livro de histórias, assistindo a um vídeo, entretida com brinquedos ou simplesmente observando uma paisagem ou um pingo de chuva deslizar na vidraça. A mais receptiva das crianças absorve todas as influências e energias do ambiente e das pessoas que estão à sua volta. É tipicamente alguém que deve ser protegida das pessoas que tenham mau humor, irritabilidade, depressão ou excesso de preocupação. Ela pega tudo dos outros e acaba se sentindo mal, podendo até mesmo ficar doentinha. Já repararam como ela volta diferente da casa de algumas pessoas ou como muda dependendo de quem está com ela? Pois bem, essa criança é uma camaleoa e se adapta ao espírito e aos humores dos demais. Daí a importância de escolher muito bem o ambiente e as pessoas com quem ela vai estar. Adora a água, seu elemento natural, e não por menos o mar é o seu habitat. Tem uma grande sensibilidade musical e é capaz de desenvolver algum talento nessa área. Sensível e emotiva,
Ficará muito ressentida e magoada se a tratarem com vigor ou aspereza. É também um pouco confusa, desorganizada e muito distraída. Vive perdendo as coisas ou esquecendo onde as colocou. Por isso, pode demorar horas para cumprir pequenas tarefas e acabar se atrapalhando com os horários. Falta-lhe método, é capaz de calçar um pé de um sapato e outro pé de outro, e nem reparar, ou pentear o cabelo antes de vestir a camiseta. É assim mesmo. Essa genial, supertalentosa criança de peixes não é muito deste mundo. Precisamos ajudá-la a aterrissar. Extremamente fantasiosa, é dona da mais fértil imaginação do zodíaco. Precisamos ensiná-la a ver a realidade. Sem isso, ela recuará para um mundo de fantasias, sempre que não estiver gostando do que a realidade apresenta, ou inventará coisas e até pequenas mentiras. Ensinar-lhe um pouco de organização também será um grande benefício. Essa criança é bastante impressionável. Deve-se prestar atenção no tipo de filme, programa ou leituras que caiam em suas mãos. É capaz de sofrer com o sofrimento alheio e de ficar arrasada quando vê um coleguinha com problemas, alguém da família doente ou um irmãozinho aflito. Morre de pena. Nada egoísta tem uma enorme dificuldade de dizer não, o que obriga os pais a tomarem cuidado para que a criança não seja oprimida por coleguinhas ou irmãos de personalidade mais dominadoras e egocêntricas. Não sabe pôr limites e os outros sempre dão um jeito de abusar de sua boa vontade e de sua boa fé. Sua ingenuidade excessiva também precisa ser corrigida pelos pais e educadores, para que desenvolva minimamente uma defesa contra o excesso de confiança. É capaz de emprestar um brinquedo que acabou de ganhar para uma criança totalmente desconhecida que encontrou pela primeira vez no parque ou na pracinha, e esta desaparecer com o seu brinquedo. Ela não está preparada para a maldade das pessoas nem mesmo das outras crianças. Muitas vezes os pais e educadores precisam intervir. Mas no fundo ela é hábil e tem um poderoso trunfo. Por fora ela concorda e finge ceder, mas por dentro pensa, sente e faz o que quer. Desde muito cedo, o pequeno pisciniano descobriu a riqueza, os tesouros e as vantagens do mundo interior e vive dentro dele. Muito medrosa e ainda por cima fantasiosa, a criança de peixes imagina monstros, figuras e depois, é claro, fica aterrorizada. Tem uma grande sensibilidade para a dor, portanto, todos os tratamentos médicos e odontológicos devem ser os mais delicados, suaves e indolores possíveis. Desatenta, essa criança é capaz de se perder de seus acompanhantes muito facilmente. Portanto, nos shoppings, nas praias, nas excursões, nos supermercados, é melhor trazê-la agarrada pela mão, fazê-la andar com todo tipo de identificação e endereços, ou marcar um ponto de referência bem gritante, caso ela se perca. Talentos e habilidades. Bastante adaptável, seu filho de peixes vai desenvolver ou manifestar talentos e habilidades dependendo do ambiente que o cerca, de quem o estimula, da escola que frequenta, do clima da família e das circunstâncias em que se encontra. Ele pode expressar uma determinada capacidade se a situação assim exigir, ou ainda assimilar o talento de alguém com quem passar a conviver assiduamente. A influência externa tem uma grande força sobre ele. Por exemplo, pode desenvolver uma aptidão para a língua se passar a conviver com um amigo estrangeiro, ou para os números se seu colega ou irmãozinho se dedicar a isso. É como se aprendesse por osmose. Para isso, tem uma inteligência múltipla e é dotado de variadas aptidões. As crianças de peixe são capazes de observar por longas horas em silêncio o que se passa à sua volta. Sua natureza contemplativa permite que observem muito do que se passa fora e dos outros, para o bem ou para o mal. Donas de uma extraordinária imaginação, conseguem ir muito além do que veem, vivem ou lhes contam.
Essa imaginação também lhes permite criar imagens, daí o talento para a fotografia, a filmagem e as artes visuais. A menina vai imaginar 1000 contos de fadas para ela, suas bonecas e amigas encenarem, com figurino, cenário, coreografia, etc. Já o menino vai imaginar com detalhes todas as cenas dos romances de ação e de aventura que estiver lendo. O repertório de imagens das crianças de peixes é rico e elas adorarão o cinema mais do que qualquer outra forma de lazer. Definitivamente tem o talento para a música e possivelmente para a dança. Será bem proveitoso proporcionar-lhes uma educação musical. Coloque boa música em casa, levem-nas a concertos e shows ou matricule-as em uma aula de violão, piano, flauta, canto ou dança. Os piscianos têm ainda uma sensibilidade especial para cheiros e perfumes. Distinguem à distância os mais sutis aromas sem que ninguém mais os perceba. Assim, quando forem um pouco maiores, terão um enorme gosto para os perfumes. Quando criança, gostam de brincar de química e criar seus próprios perfumes com flores, álcool, talco, lascas de madeira e um pouco de colônia da mamãe. Adoram vidrinhos, frascos, desencantadores, líquidos e de brincar de laboratório. Tem um jeito todo especial para fazer misturas que dão muito certo. Temos aí uma alquimista mirim e a promessa de um químico. Não são exatas e nem organizadas. Sua inteligência é mais para a apreensão do sentido geral da síntese da visão do conjunto. Não se atêm nem memorizam detalhes, números, datas e às vezes nem nomes, mas não esquecem uma fisionomia, uma paisagem, uma ilustração, uma impressão. Sua memória é visual. Tem uma empatia natural por todos os que estejam desfavorecidos e passando por um mau bocado. Pode-se sempre contar com a ajuda delas, com seu espírito prestativo, solidário e generoso. Interessam-se por profissões que visem o bem-estar dos outros, como assistência social, enfermagem, medicina, psicologia, psiquiatria e advocacia, para defender o direito dos prejudicados. Dispersivas, desconcentram-se com facilidade, rendem melhor em um ambiente isolado, silencioso, ou depois que todo mundo saiu ou já foi dormir. Aí seus talentos afloram. Mais um detalhe: seus talentos costumam aparecer mais intensa e eficientemente no final do prazo. Não costumam funcionar por antecedência e deixam tudo para a última hora. São capazes de imitar alguém com perfeição, seus tiques, timbres, vozes, sotaque, gestos. Ficam na frente da televisão simplesmente para imitar depois o apresentador ou o artista. Essa facilidade para a mimese poderá desabrochar em um talento para atuação, charges. Possivelmente terá também habilidade especial para os esportes aquáticos, principalmente natação e para aqueles que necessitem de plasticidade, como a dança e o futebol. Saúde, vigor. Muito calma, introspectiva e sonhadora, a criança de peixes tem um vigor e energia para sonhar. Mas ela adora a água, seu elemento natural. O mar é seu habitat. É um grande acerto colocá-la desde pequenininha na natação. Sua saúde agradece e seu espírito também. Pontos fracos. Principalmente nos primeiros anos de vida, o pequeno pisciano estará sujeito a gripes, viroses, infecções e doencinhas comuns em crianças. Sua saúde deve ser cuidada com atenção, pois pode passar por momentos delicados. De alguma forma, o organismo da criança de peixes parece não se proteger da melhor maneira. É como se ela absorvesse tudo, em vez de eliminar o que lhe causa mal. E faz isso não só com a saúde, mas em relação a tudo na sua vida. Pela personalidade sensível, intuitiva e imaginativa,
Pode-se perceber também que muitas dessas doenças são consequência de fatores emocionais, seja porque ela está com problemas na escola ou porque percebe falta de harmonia em casa. Essa criança acaba somatizando quando não sabe expressar o que sente e lidar com a situação. A criança de peixes tem o dom da cura e é capaz de cuidar muito bem das pessoas. No entanto, quando fica doente, também requer muitos cuidados. Mesmo que não seja tão grave, ela fica dodói mesmo. Geme, chora e pede carinho o tempo todo. Nada como ser criança, poder ser cuidada sem cerimônia. O signo de Peixes rege os pés de seus nativos, portanto, este será o ponto vulnerável dessa criança. Mas seu ponto fraco mesmo são as alergias. Os nativos de Peixes, em geral, não têm a menor habilidade seletiva. É como se seu organismo recebesse e aceitasse, a princípio, qualquer alimento. Eles não fazem a seleção do que lhes faz bem ou do que lhes faz mal. Não sabem dizer não, nem para a comida. Se essa criança sofrer muito com as doenças típicas do signo, pare e avalie como se comporta perante o mundo que a cerca. É importante que o pequeno pisciano aprenda a se doar sem perder a individualidade e a usar a compaixão sem expectativas. Isso será de grande ajuda, e os benefícios serão vistos não somente em sua saúde física, como na mental. Relacionamentos. Relação com o pai. O pai do pequeno pisciano é ele próprio um sonhador. Não impõe limites e permite tudo aos filhos. É sensível e capaz de compreendê-lo com uma linguagem sem palavras. Que cumplicidade! Não é fácil ser pai desse filho de peixes. Primeiro, há que se respeitar sua extrema sensibilidade e aprender a se comunicar com ele através de sintonia e não de palavras. Ele pode se desligar com uma facilidade extraordinária quando o assunto não lhe interessa ou quando percebe que não o estão compreendendo. Aí ele retrai para a imensidão de seu mundo interior ou para um distante ponto marcado por uma estrela no céu. Mas o pai é feito de uma matéria desse filho e também sabe sonhar e divagar. Assim, muito à vontade, comunica-se com ele sem palavras. O pai também aprendeu a ler em seus reveladores olhos tudo o que se passa em sua cabeça ou em seu coração. Podem chegar a ter uma comunicação à distância, como pensarem na mesma pessoa ou assunto ao mesmo tempo. Aliás, as coincidências marcarão a vida desses dois. Acabam de perguntar pelo pai e adivinha quem está ligando. Ou então o pai pensa, preciso ver como anda o dever de casa, e eis que o garoto ou garota telepáticos aparecem na sala com uma pergunta sobre a lição. O pai também já percebeu a poderosa imaginação de seu filho. Gosta de incentivar essa criança contando-lhe histórias para dormir, apontando-lhe as constelações em uma noite estrelada ou o desenho especial que uma nuvem traça no céu azul. Mas é ele também que se preocupa em trazê-lo de volta à Terra com toda a delicadeza que a aterrissagem exige. Sabe que essa criatura se impressiona com facilidade e não dorme se ouve histórias ou vê filmes que assustam, e cuida para que não as ouça e nem os veja. Percebe também que muito do que o filho conta não corresponde à realidade, e vai caber a ele ensinar-lhe a perceber e a relatar os fatos como são, deixando a fantasia para os momentos de inventar histórias, o que vão se deliciar fazendo juntos. Separar a realidade da imaginação na cabeça da criança é tarefa árdua para esse pai. Com exceção dos esportes ligados à água, da dança e um pouco de futebol, sabe que seu filho pode não ser do tipo atlético e jamais vai esperar isso dele. Prefere incentivá-lo a fazer aulas de balé e dança. Mas com certeza não será ele que se incumbirá de estabelecer horários e rotina,
de cobrar as lições, de exigir que coma tudinho e não deixe nada no prato ou que arrume a bagunça do quarto. Isso porque o pai é um pouco descrente de todas essas regras e duvida que façam realmente alguém feliz. Como seu filho, ele também valoriza os sonhos e não quer que ele os desmanche tão cedo. Relação com a mãe. A criança que possui a lua natal no signo de Peixes tem em sua mãe um exemplo de mulher bondosa e compreensiva, que sempre estará ao seu lado, principalmente nos momentos mais difíceis para essa criança. A mãe é alguém capaz de preencher totalmente seus anseios emocionais e nutrir de forma muito profunda e subjetiva o seu lado emocional. Seu carinho, devoção e cuidado com o filho são a mais pura doação de todos os bons sentimentos que nutre dentro de si. Ela é capaz de ler este filho de forma mais sutil, seja através de seus passos, de sua voz ou mesmo de sua respiração enquanto dorme. Ela estará sempre muito mais atenta e preocupada em compreender o filho do que propriamente em educá-lo dentro de um sistema pré-estabelecido. A criança, perto da mãe, sente que pode ser aceita como é, sem julgamentos. É importante apenas que ela entenda a semelhança entre falta de firmeza e indulgência. Ela deve buscar conciliar disciplina com bondade e entender que limite não tem nada a ver com a falta de amor. É exatamente o contrário. Relação com os irmãos. Afetuoso, leal e presente, o pisciano é uma doce criatura para se ter como irmão. Possivelmente, os laços entre eles serão sólidos e por toda a vida. Talvez seja o mais estável vínculo que venham a ter. Apesar de os piscianos viverem em geral no mundo da lua, seus irmãos têm, em inúmeros momentos, prova de que sabem ser também pragmáticos e lidar muito bem com o mundo palpável. É como se seus irmãos os aterrassem e funcionassem como uma lembrança e um estímulo do mundo real. Os piscianos são capazes de tomar conta dos pertences de um irmãozinho ou de lembrar-lhe que tem prova no dia seguinte, coisa que não fazem nem para si mesmo. É comum vê-los enlaçados com o irmão, fazendo carinho, beijando, segurando a mãozinha, um afeto bem demonstrado. Caso tenha um irmão bem prendado artisticamente, a afinidade entre eles aumentará. Um toca um instrumento, o outro dança, um canta, o outro escreve os versinhos, um esculpe, o outro fotografa, um estimula os dotes do outro. A brincadeira entre eles será suave e não exigirá muito movimento e nem energia ou suadouro. Geralmente, os piscianos inspiram os seus irmãos a brincadeiras e jogos mais tranquilos. Quando começa muita algazarra ou competição, vão saindo de fininho. Devido à sua inigualável imaginação, mantém muitas vezes os irmãos quietos e fascinados pela magia de suas histórias, pelos relatos fantasiosos de seus contos ou por suas imitações e encenações. São capazes de transportar os irmãos para seu mundo irreal e depois fica difícil para eles saírem de lá. A sorte é que o pequeno pisciano tem sempre um irmão pé no chão que costuma ser sua referência e salvação. As crianças de peixe ficam tão gratificadas quanto os próprios irmãos quando fazem algo que sabem que vai agradar-lhes, e ficam mais felizes do que eles quando sabem que os deixaram felizes. Uma qualidade e generosidade de afeto difícil de se encontrar até em adultos. Quando saem, voltam sempre com uma lembrancinha para os irmãos ou um pedaço de bolo e brigadeiro da festa de aniversário, sempre pensando amorosamente neles. Relação com os amigos. A pequena pisciana chega da escola, seus olhos brilham, sua mãe lhe pergunta o que aconteceu para ela estar tão radiante e a menina responde:
Hoje conheci minha irmã. Hoje conheci minha alma gêmea, mãe. Juliana, Juliana, acho que você é muito nova para pensar em namorado agora, não acha? Indaga a mãe apreensiva. Eu disse que conheci minha alma gêmea, não meu príncipe encantado. Com esse eu me preocupo depois. É que hoje conheci a Lulu, a menina mais legal que eu já vi. Gostamos das mesmas roupas, das mesmas cores e temos a mochila igual. Isso com certeza já é um sinal. Idealismo, fantasia e dificuldade de discriminação são marcas piscianas que se refletem também em sua amizade desde cedo. As crianças desse signo não costumam ter uma nitidez sobre o que as cerca e muitas vezes se enganam construindo no seu mundo de sonhos pessoas que não existem na realidade. Emprestam a seus amigos características que eles muitas vezes não possuem e depois, quando se decepcionam, costumam sofrer muito. Para essas crianças é difícil separar o mundo real de suas fantasias. Portanto, uma importante lição é aprender a usar a sensibilidade para ouvir, ver e sentir o outro como ele realmente é, e não como sonha que seja. As expectativas costumam decepcionar até os mais racionais. Imagina então alguém tão sensível e emotivo como um pisciano. A compreensão e a compaixão são características fundamentais que, quando transpostas para o campo da amizade, costuma fazer dele um amigo capaz de realmente se sentir junto. Colocar-se no lugar do outro, compartilhar profundamente as alegrias e tristezas. Essa ligação é tão profunda que é comum a criança se identificar a tal ponto com um amigo que passa a falar, a andar e se vestir e ser como ele. Quem é de peixes tem uma tendência a se misturar com os outros, não sabe muito bem definir as fronteiras ou limite. Isso também, muitas vezes, faz com que o pisciano doe de si mais do que poderia e acaba realmente se prejudicando. A criança deve aprender o valor e a libertação de dizer não. É um exercício que para ela é imprescindível e deve ser praticado desde cedo. Ser amigo de um pisciano é ter alguém capaz de colorir a sua vida com as mais belas cores. Se depender dele, sua história estará repleta de belas e boas lembranças. Sua amizade será eterna. Ele vai adorar ir ao cinema, ao teatro, assistir às suas aulas de música e se matricular na aula de dança com você. Ele dividirá com você seu mundo mágico. Relação com a autoridade. Esta pacífica criança adora seguir a onda e fazer o que os outros fazem, orientam ou mandam. Cumprir a determinação de alguém é muito mais cômodo para ela do que discutir ou decidir por conta própria. Ela se adapta e segue o fluxo. É bom que tenha alguém de pulso firme e bem atento no comando, mas sem tom agressivo ou voz nervosa. É dócil e não veio ao mundo para contrariar ninguém. Custa-lhe um imenso esforço realizar as coisas concretas e as pequenas tarefas. Prefere que uma voz de comando fique a conduzi-la ao fundo. Vista a meia primeiro, amarre os tênis, pegue a mochila, feche a torneira, não esqueça a jaqueta, confira o material de aula. São pequenas ordens que a mantêm presa à realidade. É uma tarefa árdua criar disciplina, rotina e organização na vida dessa criança e mais difícil ainda fazê-la cumprir tarefas árduas. Ela não vê muito o propósito disso. Trata-se de uma criança muito delicada e obediente na maior parte das vezes. Não é preciso muito para exercer autoridade sobre ela. No entanto, caso excedam nas ordens, ela vai fingir que concorda e que vai fazer o que mandam, mas vai recuar para dentro de si e não vai acatar nenhuma palavra do que dizem. Como vamos saber
É fácil, ela começa a concordar numa sequência de mas seus olhos estão vagos e distantes dali. Como é impressionável, não é nada recomendável tentar ganhar autoridade ameaçando-a ou dizendo que o bicho-papão vem pegá-la. Você quer um filho bem formado ou apavorado? Se fizer alguma coisa à força, como abrir-lhe a boca para tomar um remédio, segurá-lo na cadeira do dentista ou agarrá-lo na marra para entrar na piscina, perderá totalmente o acesso a essa fugídia criança. Se ralhar com ela, cada vez que errar ou fizer uma travessura, a criança de peixes vai passar a esconder o que faz e a mentir dizendo que não foi ela. Essas pequenas criaturas são sutis, precisam ser levadas a fazer as coisas aos poucos, quase sem sentir. Viu? Pronto, tomaram a injeção, passaram a mão no cachorro, que há minutos parecia tão ameaçador. É fundamental usar a psicologia, muita psicologia. Em vez de o professor gritar ou chamar a atenção do pisciano por estar tão distraído e ausente, por que não dar uma aula interessante que rivalize com a sua imaginação? Para que ele respeite alguém e transfira autoridade para essa pessoa, precisa sentir que é tão compreendido, que entre em sintonia com ela, que entenda e não julgue nem critique o que está se passando com ela e no mundo dela. Para isso, precisamos de sensibilidade e empatia. A escola. Depois de analisarem a qualidade do ensino e se o método pedagógico está de acordo com os valores familiares, os pais devem ir com sua criança de peixes até o local antes de tomar a decisão final. Observem como o pequeno pisciano se sente assim que entra na escola. Percebam também qual foi a primeira coisa que vocês sentiram ao entrar nesse mesmo local. Sentiram-se bem? Então vão em frente. Parece meio místico e muito pouco lógico ficar avaliando a energia do lugar, e realmente é. Mas estamos tão acostumados a validar somente a razão que nos esquecemos do outro lado da personalidade do ser humano, a emoção. E em se tratando de uma criança de peixes, é imprescindível que esse lado não seja negligenciado. Aprendizado. Não se espante se na reunião de pais você ouvir a professora dizer de seu filho de peixes: "Eu não sei o que acontece com o Zequinha, ele vem à aula só de corpo presente." E ela está certa. O corpo está lá, mas a cabeça estará sempre em qualquer outro lugar. Muito sonhadora, a criança de peixes, ao se chocar com um sopro de realidade, tende a fugir para o seu mundo imaginário, sempre mais bonito e interessante do que o real, objetivo e racional. Portanto, essa criança não se importa muito com suas notas e seu rendimento escolar. Ela aprenderá aquilo que despertar suas emoções. Literatura, história, geografia são matérias que lhe agradam, pois permitem lidar com a subjetividade. Prefira a didática visual se quiser prender por mais tempo a atenção dessa criança. As imagens valem mais do que 1000 palavras. Para assimilar alguma informação, a criança de peixes precisa fazer síntese. A cada 2 parágrafos de um texto, por exemplo, pare e peça a ela para lhe dizer do que se tratava, o que acabaram de ler. Peça apenas a ideia geral. Não a deixe divagar muito, senão ela se perde. Seguindo o mesmo raciocínio, para que o pisciano compreenda de fato o que está sendo dito, deve fazer associação. Ele pula os detalhes e tem dificuldade para memorizar informações. Decorar tabuada chega a ser uma maldade. Por isso, quando não houver outra opção senão a famosa decoreba, dê uma de compositor. Crie melodias, músicas e rimas para ajudar o pequeno pisciano no aprendizado. No que diz respeito ao relacionamento com professores e colegas, o pisciano se dará bem com todos, mas será amigo de poucos. Sua amorosidade, compreensão e empatia com as pessoas
fazem dela uma criança muito querida e amada. Lazer e brincadeiras. O pisciano é como uma onda no mar, no sentido literal e na poesia de Lulu Santos. Por isso, vai adorar lugares onde possa se misturar com o todo, se diluir, esquecer o que foi, o que é e o que será. Não importa muito o destino, pois a criança viajará sempre para o seu mundo interior, criando uma nova forma de viver aquele momento. É bem verdade que devemos ensiná-la e incentivá-la a viver a realidade. No entanto, permita que as horas de lazer sejam a mais pura vivência dos anseios de sua natureza. A oportunidade de contemplar uma paisagem e viver suas fantasias é muito apreciada por ela. Embrenhar-se em uma floresta e fazer de conta que é uma fada, brincar na praia e construir castelos de areia até o sol se pôr no horizonte, passear em dunas de areia e fingir que é o príncipe de todas aquelas terras, vale tudo. Só não vale fazer da viagem um momento mais rígido do que sua rotina habitual. Mesmo parecendo lugar comum, peixe precisa de água. Então, nada mais indicado do que passar as férias perto do mar. Passeios de barco, pedalinhos, aulas de surf ou pegar jacaré também renderão bons momentos de curtição. E nos dias em que não der para sair, nada como sentar com a criança de peixes para ler um bom livro. Ela, como nenhuma outra, saberá viajar para onde a história a levar. Extremamente fantasiosa, é importante que a criança seja encorajada o quanto antes a viver seu mundo interior por meio das brincadeiras. Isso permite que aprenda a transitar pelo mundo real e imaginário, extraindo o que há de melhor para cada um deles, sem ter de fugir sempre que as coisas ficarem difíceis. O brinquedo indicado vai depender da paixão do momento. O pequeno pisciano se encanta com um brinquedo. Depois que viveu tudo o que tinha que viver com ele, apaixona-se por outro, e depois por outro, e assim vai. As meninas de peixes serão loucas por balé, por dança, além de livros e filmes com histórias de fadas, príncipes, princesas e de elementos sobrenaturais, como duendes, magos, unicórnios, centauros, etc. As brincadeiras favoritas dos piscianos são imitar os artistas, fazer teatrinho, karaokê, colar figuras, colar tatuagens e fazer castelos de areia à beira do mar. As experiências como químico de laboratório também os fascinam. Além disso, certamente a criança vai gostar de papel, lápis de cor, kit de pintura e álbuns para colorir. Através deles, ela irá exteriorizar toda a sensibilidade, emoção e imaginação.